Olá, ouvintes da Pérola FM, Novas Canções. Por aqui, Del Nogueira, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 5 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mais uma vez, a palavra nos traz o evangelho da multiplicação dos pães. E hoje quer fazer para nós uma diferenciação do banquete de Jesus, da multiplicação dos pães, e do banquete do rei Herodes. O banquete de Herodes está narrado no texto que vem antes da multiplicação dos pães. Mas essas duas narrações estão interligadas. Jesus foi para um lugar deserto e afastado quando soube do que aconteceu com João Batista. Essa notícia, trazida pelos discípulos de João, que sepultaram o corpo do Batista, mexeu profundamente com Jesus. Além de seu primo, João o tinha batizado naquele movimento de renovação às margens do Rio Jordão. E quando ele tinha sido preso, conta o mesmo Evangelho de São Mateus, Jesus tinha voltado para a Galileia, se transferido para Cafarnaum e começado a pregar abertamente. Ou seja, tinha começado a sua vida pública. E agora que soube da morte do Batista na corte do Herodes, em circunstâncias tão violentas, João Batista teve a sua cabeça cortada e colocada num prato, Jesus ficou muito abalado e afastou-se para um lugar deserto. E essa notícia do que tinha acontecido na corte do rei, em Tiberíades, circulou rapidamente no meio da população da Galileia. No banquete de aniversário, Herodes, dobrando-se ao capricho da esposa cunhada, depois de um número de dança da sobrinha, mandou decepar a cabeça de João Batista no cárcere. Na presença dos convidados, foi apresentada a cabeça do profeta numa bandeja. Um banquete de violência,
onde o prato principal foi a morte do profeta de Deus, que tanta esperança tinha despertado no coração daquele povo. Um banquete de morte. Não foi só Jesus que ficou triste, o povo também ficou chocado com aquele acontecimento e viu como Jesus tinha reagido, retirando-se para o deserto com os discípulos. Por isso, de todo canto apareceu gente que foi ao encontro de Jesus. Ou gente que já foi esperar Jesus lá. E ao desembarcar, Jesus encontrou aquele povão todo o esperando. E encheu-se de compaixão por eles, curou aqueles que estavam doentes e foi ficando ali com eles. Como já ia ficando tarde, os discípulos chamaram a atenção de Jesus para que terminasse logo aquela reunião, para o povo voltar e encontrar o que comer pelas aldeias. Claro, uma preocupação justa, pois como fariam para alimentar toda aquela gente? Mas Jesus recomendou que eles mesmos dessem um jeito. Mas que jeito? Como dar um jeito se eles só tinham 5 pães e 2 peixes? Seria o suficiente? Realmente, daquela vez, o povo não estava ali só atrás de benefícios para si, mas o povo estava chocado com os acontecimentos, vivendo quase que um luto coletivo, solidários com Jesus, mas ao mesmo tempo sendo consolado por ele. Mandá-los embora com fome seria o contrário de tudo aquilo que Jesus tinha anunciado com a proclamação da chegada do reino de Deus. Assim, Jesus prepara para aquele povo uma grande refeição. Um banquete, um grande banquete, mandando o povo se sentar. O profeta Isaías já tinha falado dessa fartura que Deus iria providenciar. Vocês que não têm dinheiro, venham e comam, diz o profeta. Um banquete de vida. Deus alimentando o seu povo, como no tempo do maná, lá no deserto. Jesus pegou aquele pouco alimento e deu graças a Deus. E começou a dividir os pães e depois os peixes e entregá-los aos discípulos que iam entregando ao povo. Um milagre da providência divina, a multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo comeu e ainda ficou satisfeito. Mandou ainda recolher as sobras em cestos. O povo voltou para casa consolado pela atitude acolhedora e amorosa de Jesus, confortado por suas palavras e alimentado pelo pão abençoado, partido e distribuído por ele.